Amigos, amigas, aqui quem fala é Lívia, amiga de AA, custódio classe A no momento na presidência da Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos do Brasil, e nós estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast Entre Amigos, esse podcast que é feito por amigos, para que nós possamos conhecer cada vez mais a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e estreitarmos os nossos vínculos de amizade. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo. Olha só, prepara que o currículo é grande, eu vou resumir. Possui graduação em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas, mestrado transcultural social, doutorado em Medicina, professor sênior do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Botucatu, ex-médico perito da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador da Unesp, foi durante 19 anos oficial sênior da sede da Organização Mundial de Saúde de Genebra, como coordenador do Programa de Controle em Transtornos Mentais e Doenças Neurológicas. Ufa, tem mais! Tem experiências nas áreas de saúde mental, com ênfase em saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: suicídio, organização de serviços, prevenção, tratamento e reabilitação de transtornos mentais e saúde do trabalhador. Já atuou como coordenador de saúde mental do estado do Rio Grande do Sul e de Centro Regional de Referência em Políticas sobre Drogas da Unesp e Senad. Ex-médico perito da Coordenadoria de Saúde do Trabalhador e Segurança Ambiental da Unesp e ex-perito da Secretaria de Estado da Educação do Estado de São Paulo. Assessor técnico-científico do Conselho de Política sobre Drogas do Estado de São Paulo. E vou puxar o leite para a nossa sardinha, o mais importante, ele foi custódio nacional da Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Seja muito bem-vindo, Dr. José Manuel Bertolotti. Muito obrigado, doutora presidente, minha querida Lívia. Boa tarde também, ou boa noite, ou bom dia, conforme estiverem assistindo. É um prazer imenso. A única coisa a lamentar é que estou online. Gostaria muito de estar aí na sede da junta, onde tantas vezes fui, onde aprendi muito, onde fiz amigos, onde revi amigos. E agora, falando para amigos, é um prazer estar aqui. Muito grande, sempre às ordens. Doutor Bertolotti, o prazer é todo nosso. E, doutor, a gente vê na sua história, a sua trajetória, né? Quem te conhece sabe, né? E a gente está aqui para a gente poder, estamos aqui revendo amigos, os números são impressionantes da sua trajetória. Correndo o olho, foram 13 projetos de pesquisa, 80 artigos científicos, 64 livros publicados, 46 capítulos de livro, 218 participações em congresso e um encanto por Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Como que a AA apareceu na sua vida ao ponto do senhor se dispor voluntariamente, né, a atuar como diretor-tesoureiro da Irmandade de Alcoólicos Anônimos? É muito amor, não é, doutor Bertolotti? E merecido. Eu fiquei conhecendo os AA quando ainda era estudante de medicina. No meu curso de psiquiatria clínica, o professor falou de AA, eu nunca tinha ouvido falar em AA, e insistiu com os alunos que fôssemos assistir uma reunião de AA mais próxima de onde estivéssemos. Eu estudava em Botucatu, mas como não havia professor de psiquiatria em Botucatu, nosso curso era ministrado basicamente no Hospital do Servidor Público, no IANSP, em São Paulo. E os estágios eram também, naquele tempo não só havia bastante hospital psiquiátrico, como o ensino era fundamentalmente hospitalar. A vantagem que o servidor tinha é que tinha uma enfermaria, tinha ambulatório. E algumas aulas eram dadas em hospitais associados ao IANSP. Então, a partir da sugestão desse professor, eu fui.
fui assistir uma reunião de AA e fiquei muito bem impressionado. Esse professor, faço questão de mencionar o nome dele, que faleceu o ano passado, que se tornou um grande amigo, o professor Karol Sonnenreich, ele não só sugeriu que eu fosse ver a AA, como ele me puxou para o campo do alcoolismo. Naquele tempo, olha, eu estou falando de 1967, 68, drogas que não álcool e tabaco não eram problemas, não eram problemas de saúde pública. E já existia a AA, né, doutor Bertolotti? E já existia a AA. Então, ele me falou do AA, eu fui lá, e ele fez um doutorado e a tese dele era sobre alcoolismo, que foi uma tese muito contestada na época, porque ele propunha que o alcoolista se torna alcoolista por beber. A teoria na época é que o alcoolista era um indivíduo ou que tinha um vício, ou que tinha uma marcação espiritual, ou que tinha uma genética. Então, ele era ou pecador ou era responsável pelo seu alcoolismo. É voluntário, intencional, né? Isto. E o professor Karol falou, olha, existe um componente social muito grande, porque em sociedades onde não há álcool, ou onde o álcool é muito reprimido, não tem alcoolista. Não é? Aliás, a palavra alcoolista eu aprendi a falar com ele. Né? O que se usava na época era alcoólatra. Tá? E depois, com ele, olhando dicionários, tanto alcoolista quanto alcoólico são palavras boas da língua portuguesa, descrevem uma situação dramática, porém são legítimas na língua. E como eu acostumei com ele falar alcoolismo, apesar de me sentir realmente amigo de alcoólicos anônimos, eu ainda continuo falando alcoolista. E por que então, alcoólatra não? Porque é uma questão da etimologia da palavra. Alcoólatra é uma palavra de sentido moral, religioso. Religioso do fundamentalismo protestante. O sufixo atra vem de adoração. Idolatria. Então, a idolatria é a adoração de algum ídolo. Sim. E não se falava em alcoolatria, mas se falava em alcoólatra, como idólatra. Sim. Ou seja, o alcoolista era alcoolista porque ele adorava o álcool. Aliás, o mesmo erro se cometeu, parou e voltou com a palavra addiction. Em inglês, adicção ou adição não existe na língua portuguesa. Adição existe, quer dizer soma. Sim. E se tem coisa que o álcool não faz na vida do indivíduo, é acrescentar nada. Então, se tivesse que chamar de alguma coisa, chamaria de subtração alcoólica. Porque é o que o álcool faz. Não é? E addiction é uma palavra também de origem do protestantismo mais radical, que eram, na época, os batistas, os metodistas, que diziam que o indivíduo desviava a addiction, em inglês original, quer dizer devoção. Então, eles derivavam a devoção devida a Deus à bebida. Não, isso não é diagnóstico. Eu sou médico, sim, eu tenho que usar a terminologia médica. Sim. E quando o professor Karol dizia o indivíduo se torna alcoolista por beber, né, isso não era entendido na época e foi muito contestado. E eu acho que a história vingou o professor Karol com a CID-11, que é a nova classificação da Organização Mundial da Saúde, que deve entrar em vigor em 2025 ou 2026. Porque lá, pela primeira vez, está escrito com todas as letras, a síndrome de dependência de álcool ou qualquer outra droga decorre do uso frequente e intenso dessa substância. Sim. Ou seja, é por beber que o indivíduo termina alcoolista. Sim. Né? E é uma doença. Para os religiosos protestantes, é um pecado. Né? Para algumas pessoas, é um vício. Né? Vício, addiction, são palavras de cunho religioso que, para mim, não tem cabimento no terreno médico. Okay? Que só fundamentam o estigma, né, doutor Bertolotti? Muito, muito. É um pecado. E na teologia existe uma discussão interminável se a graça divina é concedida ou é conquistada.
não é? Então, não vamos entrar aqui em discussões teológicas, Sim. mas claramente é uma doença. E uma doença que precisa ser tratada. E como que se trata essa doença? Medicamento não cura o alcoolismo. Aliás, nada cura o alcoolismo. O O alcoolismo alcoolismo é uma doença crônica. é uma doença crônica, irreversível, porém controlável. Progressiva, doutor Bertolotti? Porque se o indivíduo continuar bebendo, ele vai se afundar cada vez mais. O álcool, uma vez ingerido, ele se espalha pelo corpo todo, exceto dois tecidos, tecido ósseo e tecido gorduroso. O resto, tudo, cérebro, fígado, rim, ovário na mulher, testículo no homem, em todo lugar o álcool vai. E onde ele vai, ele causa algum estrago. Então, esta é uma doença. Na sequência desse beber, ou deste usar uma outra droga, chega um momento de sem retorno, porque há lesões cerebrais, a lesão das conexões cerebrais e a síndrome de dependência, ela é irreversível. Como eu disse, ela é controlável, porque se o indivíduo interrompe a ingestão, ele vai parar naquele estágio. Claro que junto com esse estrago brutal do cérebro, a deficiência de vitaminas. Então, o tratamento, ele é muito mais um tratamento físico dos estragos níveis de tratamento do que o verdadeiro tratamento, que é o que nós chamamos tecnicamente de uma psicoterapia. Ora, a psicoterapia é o tratamento pela palavra. E embora tratamento seja uma palavra com uma definição precisa dentro até recentemente, do campo médico, em países onde houve um grande desenvolvimento da psicologia clínica, e o Brasil é um dos maiores, psicólogos e psicólogas também fazem tratamento da psicoterapia, que é um tratamento verbal. E existem os tratamentos psicossociais. E Alcoólicos Anônimos é um brilhante exemplo de uma psicoterapia psicossocial, um tratamento psicossocial. Por quê? Que o senhor vê, né? O senhor, não é exagero a gente falar que o senhor tem um olhar mundial, e aí então o senhor já viu todo tipo de intervenção, um homem da ciência, e aí o senhor vê, acredita e doa seu tempo e se dedica e é amigo de AA. O que tem em Alcoólicos Anônimos? E aí eu estou perguntando para o cientista. Ok. Olha, Alcoólicos Anônimos, classificado assim, taxonomicamente como grupo de ajuda mútua ou de autoajuda, eu acho que são as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele tem uma vantagem que tem as psicoterapias grupais, qualquer que seja a técnica, sobre terapias individuais para certas pessoas. As psicoterapias grupais para certos indivíduos têm vantagens em relação à psicoterapia individual, dependendo da natureza do problema. No caso do alcoolismo, em particular, o alcoolismo, eu acabei de dizer que tem um componente social muito grande e ninguém começa bebendo sozinho. A bebida, o álcool, as bebidas alcoólicas todas, que sejam destiladas, cachaça, pinga, uísque, conhaque, sejam as bebidas fermentadas, cerveja e vinho, são bebidas sociais. Aliás, quando o indivíduo começa a beber sozinho, isso é um sinal de maior gravidade. Exatamente. Como é um hábito que é adquirido em sociedade, o tratamento em sociedade tem vantagens sobre o tratamento individual. Não é? E os alcoólicos anônimos surgiram, se nós formos ler a história lá do Bob e Bill, surgiram porque eles precisavam conversar. E na minha experiência, tanto de psiquiatra geral, quanto do meu trabalho com dependentes, com usuários de substâncias psicoativas, essas pessoas precisam ser ouvidas. Ou seja, elas precisam sentir que estão sendo ouvidas. Genuinamente ouvidas. Genuinamente ouvidas. Mais do que ouvir conselho, sugestão. Como se diz, se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Não é? Sim.
Agora, quando se reúnem pessoas que têm algum problema em comum, pode ser qualquer de uma variedade de diagnósticos psiquiátricos, o trabalho em grupo permite que a pessoa ouça o seu problema na boca de outra pessoa, ouça uma forma de resolver o problema na boca de outra pessoa, e há pessoas que participam de várias sessões de grupo sem falar. O que pode parecer um paradoxo, porque eu falei, a pessoa quer ser ouvida, mas ela é ouvida pela boca de outros. O nome disso é identificação? É uma identificação, não é? A pessoa se identifica com o que foi falado, se identifica com o sofrimento da outra pessoa, com as dificuldades, e dependendo do grau de progressão da doença, ela vê aonde ela vai parar se continuar naquela carreira, o que a faz refletir. Não é? É importante destacar que ninguém se trata de alcoolismo se não quiser. Essa é uma tragédia. Tá? Porque quem tem ansiedade, por exemplo, é a pessoa que mais quer ser tratada. Ela não aguenta a ansiedade. A depressão, que é um outro transtorno mental muito comum, já tem um pouco mais de barreira. Não, isso não é bem doença, e se eu disser que estou deprimido, vão achar que eu sou fraco, tem uma certa resistência. Agora, se tem coisa que alcoolista não morre de vontade de se tratar. E Tá? aí, como é que fica, doutor? Porque aí, isso que o senhor está falando tem fundamentação conosco também na Irmandade Alcoólicos Anônimos com a nossa tradição. O único requisito para o indivíduo ser membro de A é o desejo de parar de beber. Exato. Só que a gente vê, principalmente no início, né, doutor Bertolotti, um desejo ambivalente. E é Uhum. muito comum a gente escutar na Irmandade o alcoólico falar assim: eu não queria parar de beber, eu queria parar de sofrer. Ok. Né? Então, como é que fica esse querer ambivalente e o ingresso na Irmandade de Alcoólicos Anônimos e essa identificação? Será que a identificação ela ajuda na saída da ambivalência, na resolução da ambivalência do indivíduo? Olha, a ambivalência é um critério central aqui, e eu trabalho em duas áreas fundamentalmente: substâncias psicoativas e prevenção de suicídio. As duas condições são muito paralelas. As pessoas que tentam suicídio ou que se suicidam, muitas das quais são dependentes de álcool, elas não querem morrer realmente, elas querem acabar aquele sofrimento. Então, se Sim, puder acabar o sofrimento de uma outra forma, eu prefiro. Se não tem outra, eu vou me matar, ou eu vou continuar bebendo. Tá? sim, Só que aí nós temos que usar também um pouco de humildade e reconhecer a nossa relativa impotência. Né? Eu posso me oferecer, me propor a tratar alguém. Se a pessoa não quiser ser tratada, fica difícil. sim, Né? A maioria dos pacientes dependentes não procura o tratamento, é levado ao tratamento por algum ente querido, alguém que se preocupa com ele ou com ela. Não é? Então, aí, se o paciente vem trazido e diz: Olha, eu não quero me tratar, eu falo: prazer em conhecê-lo, paramos aqui, porque eu não posso me impor a quem não quer a minha ação. sim. Né? Em relação ao. Isso, imagina no consultório privado, que o indivíduo tem que pagar. Eu acho que uma das imensas vantagens de Alcoólicos Anônimos é que é de graça. Sim. Tá? E eu sempre digo para os meus pacientes, usuários de álcool, dependentes ou ainda não, mas com uma portinha que mostra que eles vão chegar lá, que eles frequentem 3 reuniões de AA. Por semana? Não, no grupo mais próximo, que Ah, eles tá. vão Qualquer 3 uma, para vezes conhecer. para conhecer. E Ótimo. por que 3? Por quê? Porque tem algumas reuniões de AA que são muito chatas. Acontece. Sim, Todo mundo chega lá de mau humor, é um clima ruim. São pessoas que têm uma doença, afinal de contas, né? sim, Então, às vezes, ele vai logo num dia que a sessão é muito ruim. Ninguém está inspirado, ninguém está acolhedor. Então, vá 3 vezes. Se você achar que realmente não combina com você,
Aí, bom, vamos achar outro caminho. Tá? Sim. Um problema que surge com frequência a essa altura é a questão da espiritualidade. Porque o primeiro passo implica no reconhecimento de um poder superior. E algumas pessoas, principalmente as que têm uma formação mais longa, elas dizem: ah, não, mas aqui não é coisa de religião, e eu sou ateu, não acredito em Deus. Né? E eu não digo nesses termos, mas para quem é do ramo, eu diria: pula o primeiro passo. O primeiro passo ele vai falar da admissão da impotência perante o algo, Exato. Se né? ele se enganchar no quinto passo para a entrada, excelente. Sim. Tá? Já tive gente que se ligou no 11º passo. Sim. Né? Porque eu explico mais ou menos quais são os princípios de Alcoólicos Anônimos, por que eu acho que deveria ir, menciono os passos todos e digo: olha, se alguma dessas coisas lhe disser respeito, você é um bom candidato para ir para Alcoólicos Anônimos. O senhor E está alguns falando, não dá. né? Desculpa, doutor, o senhor, mas fui tomada pelo entusiasmo aqui, porque o senhor acaba que está apadrinhando, né? Assim é o termo que a gente usa, orientando, né? Dando dicas para outros profissionais de abordagem, porque o senhor está dando condições da pessoa procurar a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, não só se identificando com a doença, mas também se identificando com o programa de recuperação, Claro, né? claro. E isto, temos que levar em conta também que o indivíduo ou busca, ou na maioria das vezes é trazido, num momento que não é o mais apropriado. É o tal fundo de poço? Ele ainda não está no fundo do poço, não está, às vezes, nem na metade do poço, mas ele não acha, mas eu vejo que está chegando. Sim. Então, eu sempre deixo, mesmo que o indivíduo se recuse, o tratamento, qualquer outra coisa, a voltar quando ele julgar oportuno, deixar uma porta aberta. Sim. Tá? E tenho vários casos de pacientes que voltaram até depois de 1 ano. Foram trazidos, não quiseram tratamento, ok. E 1 ano depois chegam e dizem: olha, agora eu preciso de ajuda, agora eu quero. E aí, o outro impasse que surge é a questão da meta final, a abstinência. Mas, doutor, eu não vou poder beber nada, nunca mais. Eu nunca digo que sim para o paciente nesta fase de ambivalência, de incerteza, de indecisão. Falo: olha, por uma questão de tratamento, eu vou ajudá-lo a ficar abstinente por 3 meses. Uhum. Depois, se você conseguir ficar 3 meses, vamos conversar. Tá? Porque se for dizer para o paciente de saída: olha, este conceito, que para nós é mais que plausível, é uma doença crônica, irreversível, o paciente fala: o que eu estou fazendo aqui então? Então, vou morrer. Tá? Essa ideia eu nunca passo numa primeira consulta. Eu digo: olha, tem muita coisa para melhorar. Muitas vezes o indivíduo está tão intoxicado que ele tem que ser desintoxicado para poder conversar direito. Né? Essa é uma outra tragédia, porque no Brasil não temos com facilidade esses locais de uma desintoxicação. Né? É muito difícil isso aí. Tentar isso em casa, é preciso uma família extremamente especial para poder aguentar uma síndrome de abstinência, ver todo aquele sofrimento. Infelizmente, o nosso sistema de saúde não facilita isto. Mas eu não faço como a maioria das bulas de remédio. Vai dar coceira, vai dar náusea, vai dar insônia. O paciente não tem que saber disso. Ele tem que saber que aquele remédio vai levar tanto tempo para funcionar, que ele pode causar alguns efeitos estranhos. E eu sempre, atualmente tudo é online, nós estamos online aqui, então eu atendo um paciente e peço para ele me ligar 2 a 3 dias depois, conforme seja o caso e o medicamento, para me dizer se houve alguma coisa. Eu diria, não tenho números precisos, mas eu diria que mais de 80% ligam para reclamar de um sintoma que não tem nada a ver com o medicamento. Sim. Olha, doutor, me deu uma diarreia esse remédio. Eu falei: olha,
foi a empadinha, né? Foi a coxinha que comeu que não estava boa. Esse remédio não causa diarreia. Ah, não! E se leem a bula, as bulas, não sei se repararam, as bulas hoje são escritas para os departamentos jurídicos, para advogado. Não é escrita mais no Brasil. Bula não é mais escrita para médico. Não tem as informações farmacocinéticas, farmacológicas, farmacodinâmicas do remédio. Porque isso o público não entende. O público entende que tem 0 a 5% de não sei o quê, 5 a 10, 10 a 15%, que é para se proteger a empresa farmacêutica de um eventual processo. Então, eles dizem lá que vai dar tudo. Sim. O que faz muito paciente interromper o tratamento. Bom, alcoólico anônimo, para começo de conversa, não tem efeito colateral indesejável. Excelente, Não é? excelente. Então, esse é um tratamento que não tem efeito colateral. Não vai dar dor de cabeça, não vai dar diarreia, não vai dar coceira. Não é? Então, eu ofereço para o paciente. E, recentemente, para uma outra finalidade, eu fiz um levantamento, fiz uma revisão, perdão, não fiz o levantamento, dos levantamentos epidemiológicos sobre o uso de álcool e drogas no Brasil, por estado, por sexo, por idade, o que seja. E alguns estudos mediram também tratamento. Sim. Então, das pessoas que bebem qualquer forma, bebe no Natal e no aniversário, ou o dependente que bebe todo dia, se embriaga todo dia, quantos já foram tratados? Né? Sim. E, separadamente, os dependentes. Aqui uma ressalva. Quando você faz um inquérito epidemiológico, você não faz diagnóstico de dependência, não é uma entrevista clínica. Mas se na entrevista pergunta quantas vezes por semana você bebe, todos os dias, quantas doses você toma cada dia, fazendo o cálculo, de 5 a 10, mas em fim de semana de 10 a 20. Sim. A probabilidade que seja um dependente é muito alta. Pegando esta população, o Brasil trata, com todo o que tem de tratamento, 28% dos dependentes de álcool. Não mais que isto. E o surpreendente é que, quando se especifica como é que foi esse tratamento, foi internação, foi com médico privado, foi com psicóloga, foi no CAPS, no CAPS-AD, quando se separa grupos de autoajuda, a proporção de pessoas dependentes de álcool no Brasil que tiveram algum atendimento, a porcentagem de AA ganha do CAPS-AD. É mesmo, doutor Bertolotti? É um estudo da Fiocruz. Sim. Não é um estudo que qualquer... É um grupo que eu conheço, a maioria dos autores do estudo, pessoas respeitabilíssimas A do ponto gente de tem vista uma proporção? científico. Tem o número da proporção? Tem um Você número, sabe? não sei de cabeça agora, mas posso fornecer esse número para vocês, que o número de pessoas tratadas, aqui eu boto aspas para não me acusarem de usar a palavra no sentido errado, as pessoas que têm alguma atenção para a sua dependência é maior para grupos de autoajuda do que no sistema do SUS. Tá? Sim. Isso, relato das pessoas. Ou seja, de fato, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, ela tem um protagonismo importante no processo de recuperação desses 28% que buscam seu processo de recuperação, né, doutor Bertolotti? Exato, exato. E Alcoólicos Anônimos é uma invenção norte-americana. Então, ela tem, eu diria assim, um sotaque americano que ela não se adapta em todos os países. Porque em Alcoólicos Anônimos, num grupo de Alcoólicos Anônimos, são todos anônimos, não é? E são todos iguais. Sociedades muito hierarquizadas não aguentam esse sistema. Vou dar um exemplo: o Japão. O Japão é uma sociedade muito verticalizada em termos de hierarquia. Sim. Quem não tem muito conhecimento da cultura japonesa pode ver em filmes, o comprimento deles é uma curvatura. Sim.
E eles têm um sistema que só quem cresceu lá sabe, que ele sabe exatamente até onde ele se inclina. Porque o superior se inclina menos. Então, numa empresa, é óbvio que todos os empregados se curvam mais que o diretor, que o supervisor. Agora, duas pessoas se encontram pela primeira vez, eles se curvam, eles olham para frente assim para ver até onde o outro vai. É uma coisa muito cultural japonesa. Então, num grupo de A, se levantar e dizer eu sou o Hiroshi, e aqui somos todos iguais, não tem isto. Não tem isto. Olha, eu tive um exemplo, eu tinha uma estagiária que era japonesa, e eu precisava falar com alguém importante no Ministério da Saúde do Japão. Sim. E eu sabia que todas as vezes que eu precisava, a secretária ligava, a telefonista que atendia lá no Japão nem sempre falava inglês, falava muito mal, tinha que passar para outra, mas vou chamar alguém que fala inglês, demorava. Bom, chegou essa estagiária japonesa e eu tinha que falar com alguém importante no ministério, então falei, você pode me ajudar? Recuei a cadeira, sentou do meu lado, disquei o número, dei o telefone para ela, ela falou lá em japonês, que queria falar com tal pessoa, né? Aí esperou um pouco, de repente, para minha surpresa, ela se levantou e começou a se curvar, porque era alguém alto do ministério, ela era uma estudante. É Então, um você veja, reconhecimento do status social do que é status diferente da superior. proposta de A, que não tem isso, nivela as Então, pessoas, né? exato. Num lugar desses, a prática de AA, ela encontra algumas barreiras. Sim. O Brasil é dos países mais conviviais e mais socializáveis que existe. Então, grupo aqui no Brasil não tem nenhum problema. Então, nós não temos nenhuma barreira. Tá? Se é que tem uma barreira que diminui, é que homem não tem problema. Como é isso? Homem não tem Ah, problema. não, homem é macho. Sabe aquela Ah, história que tá. homem não chupa mel, ele come abelha? Sim, Então, para um homem brasileiro típico ir para uma reunião e dizer, olha, eu tenho um problema, primeiro passo, sim. né? Para Admitir que a homens derrota, né? é mais fácil para as mulheres no Brasil fazerem isso que para os homens. Sim. Tá? Ah, só que aí a barreira que surge é que mulher ir para um grupo de AA vai se expor e isso é uma barreira para ela. Sim. Pedir ajuda não é barreira, mas onde é que vai estar essa ajuda? E os próprios AA, isso deveria ser, bom, também que a AA não faz pesquisa, não é? Mas eu ainda estava na junta quando começou a pandemia. Sim. E aí os grupos foram fechados. No Então, mundo não inteiro, pode ter né? grupo. Tudo. E surgiram os grupos online. Isso. Algo que foi muito debatido, deve se lembrar dessas infindáveis discussões, não é? Que a gente já está caminhando para o fim. Eu ficaria aqui com o senhor a tarde inteira. Tá muito Eu também. gostoso. A conversa vai puxando para outras coisas que eu queria perguntar para o senhor. Talvez a gente pode pensar em um outro momento, fazer um outro episódio com Com outras coisas. prazer. Fiquei muito interessada. Não sei se a gente vai ter um tempinho. Só do senhor discorrer rapidamente para nós, que o senhor falou, fez uma associação do suicídio com a bebida. Eu queria ver se o senhor podia, se dá tempo, do senhor rapidamente discorrer para a gente se há Okay. correlação, se o álcool ele está por trás de muitas das questões suicidas que nós temos. E, caminhando para o fim também, o senhor fazer as suas considerações finais aí sobre o valor da Irmandade, a importância da Irmandade aí no mundo, né? Porque Okay. estamos falando de uma Irmandade mundial. Olha, a primeira pergunta, a resposta é sim. Quando nós analisamos com um método que se chama autópsia psicológica, qual era o estado mental da pessoa que se suicidou, isso não mede tentativas de suicídio. São pessoas que se foram
não pode nos explicar por que fez aquilo, às vezes deixou alguma mensagem escrita, mas a maioria não tem isto. E a autópsia psicológica, então, ela consiste em entrevistar um número variável de próximos do falecido ou da falecida, depende do orçamento, uma pessoa, duas, três, 10, né? E colher informações que nos permitam entender os últimos momentos dessa pessoa. E uma das coisas que se investiga indiretamente é um eventual diagnóstico de transtorno mental. No mundo ocidental, as pessoas que se suicidaram tinham, por ocasião do suicídio, um transtorno mental em 95% dos casos. Uau! A causa mais frequentemente associada é depressão. Em torno de quase metade dos casos, a pessoa era deprimida, estava deprimida naquele momento. Em tratamento ou não, mas tinha um quadro clínico de depressão. A segunda doença mais frequente é a dependência de álcool. Uau! De álcool, doutor Bertolotti. Álcool, 18%. E o álcool sozinho é mais que todas as outras drogas juntas. As pessoas, jornalistas, me perguntam muito sobre suicídio e drogas, e eu digo, é relativamente baixo. Mesmo porque o número de usuários de drogas, de algumas drogas, é irrisório diante do número de dependentes de álcool. Não é? Então, só matematicamente falando, tinha que ter mais mesmo. Ou seja, 18% das pessoas que se suicidaram tinham dependência de álcool. Uma coisa que esses dados não mostram é uma questão que nós chamamos de comorbidade, que é a ocorrência de duas doenças na mesma pessoa. Sim. E se existe uma comorbidade muito bem estabelecida, é depressão e álcool. Então, muitos daqueles 48% cujo diagnóstico principal era depressão, eram também alcoolistas. E muitos daqueles alcoolistas também eram deprimidos, estavam deprimidos. Para você ter uma ideia, na sequência, a terceira doença mais frequente é a esquizofrenia, 11%. Olha, o imaginário, o imaginário popular pensa o contrário, né, doutor Bertolotti? Né? E algo que nós falamos, a chegada do paciente, nos dois casos, é muito parecida. Eu trabalho muito com dependentes de álcool e muito com deprimidos suicidas. Raramente a busca é espontânea. Eles são trazidos por familiares, no caso de suicídio. Familiares, a namorada, amigos, o cara está falando em se matar, me ligam, dá para atender? Eu digo, se quiser o atendimento, eu atendo. Né? E todos têm essa ambivalência inicial. Quero, mas não quero. Eu quero resolver meus problemas, não quero parar de beber. Né? Eu quero minha namorada de volta, se ela não vier eu me mato. Ou se ela voltar aí não me mato, bom, então não quer morrer, não é? Me quer a namorada de volta. Sim. Então, existe sim esse paralelismo muito forte e a técnica de manejo é nessa linha. Os infelizes da área da suicídio, clínica do suicídio, não tem grupo de autoajuda, tá? Porque são os que se suicidaram. Tá? Seria possível grupos de tentantes de suicídio. Por algum motivo, não funciona. O que tem é o grupo de sobreviventes, que é o nome que os familiares, os amigos, os conhecidos da pessoa se dão. Eles sobrevivem a uma tragédia muito grande. E cada vez mais no Brasil agora tem grupos de sobreviventes de suicídio. Alguém que perdeu um ente querido para o suicídio. Então existe essa associação muito forte que abre caminho de abordagens semelhantes. E aí, doutor Bertolotti, finalizando, né, caminhando para o fim, a gente tem o nosso preâmbulo, que apresenta a Irmandade Alcoólicos Anônimos como uma irmandade de pessoas que compartilham entre si experiências, forças e esperanças, com o propósito de buscar a sobriedade, e sobriedade transcende ao parar de beber, porque a gente não está falando necessariamente em abstinência, mas sobriedade quer dizer também equilíbrio, e que é buscar sobriedade e ajudar outros também a alcançarem essa sobriedade. E após essa nossa conversa, tudo que foi discorrido, eu
termino esse bate-papo nosso com esperança, porque se a gente está vendo aí realmente dados que mostram para a gente que a AA funciona, agora a gente não está falando só do depoimento do membro, mas com dados epidemiológicos mostrando para nós que a AA funciona e que pessoas também que se suicidaram foram acometidas pelo uso de álcool e também provavelmente 18% é um número subestimado. Esse número provavelmente ele é ainda maior. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos é de fato ali um grupo de esperança para poder realmente salvar vidas. Então não é exagero falar que o AA pode salvar vidas, né, doutor? Eu saio com o coração com essa esperança. Reforce uma outra semelhança. Não tem grupos de suicidas, mas tem o CVV, Sim. Centro de Valorização da Vida, que é uma organização também de voluntários, também grátis. Sim. Então, é uma outra problemática, mas muitas vezes os CVV ajudam as pessoas mais que profissionais da saúde. Sim. Depende da dimensão do caso, e salvam vidas. E os AA salvam vidas. Não é? O número é impressionante, 18%. Não é? Se fosse 2%, já valeria a pena. Doutor Bertolotti, uma pessoa vale a pena, porque essa pessoa tem uma história para frente, em volta e pregressa. Né? Uma pessoa carrega um mundo nela. Eu sempre digo que um dos meus ícones, que não caiu do pedestal até hoje, é José de Anchieta. Sim. O jesuíta missionário que veio ao Brasil, que atravessou o oceano numa casquinha de noz, e ele dizia: se eu salvar uma alma, valeu a jornada. Acreditamos nisso e encerramos o nosso bate-papo com essa fala aí que ressoa aos nossos corações. Doutor Bertolotti, eu estou com o coração cheio, grato. A Irmandade de Alcoólicos Anônimos, eu costumo dizer que eu sirvo e dedico a essa Irmandade todo o meu tempo, com todo o meu amor, mesmo sendo não alcoólica. E eu sou extremamente grata por tudo que a AA proporciona para mim. E quanto mais eu dedico, maior fica a minha dívida. Porque o envolvimento no trabalho eu vou recebendo cada vez mais. E eu preciso deixar registrado aqui como que para a Irmandade de Alcoólicos Anônimos e para mim foi e é precioso ter o Senhor nas nossas vidas. Então isso é um presente, eu sou extremamente grata, viu, pelo amor que o Senhor tem pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos, pelo Senhor ter dedicado anos da sua vida aqui na Junta de Serviços Gerais como diretor tesoureiro e anos da sua vida disseminando a mensagem, cumprindo o nosso propósito primordial. E a gente vai mandar para sua casa, já que o senhor não está aqui, um presente, que é a nossa caneca do senhor ter participado do programa Entre Amigos. Nós vamos mandar também para o senhor aqui a revista Vivência, um volume da nossa revista. E vamos mandar também para o senhor um lançamento, que é a segunda edição do livro Cooperar Sempre, que é um livro de artigos e coletâneas de todos os profissionais, amigos aqui. A gente já teve uma primeira edição e agora está atualizado aqui com mais amigos participando. Então, vai chegar aí na casa do senhor com todo carinho, viu? Em agradecimento ao senhor estar aí com a gente, transmitindo e fazendo aquilo que enche os nossos corações. E olha, se eu puder falar alguns segundos aqui, à guisa de encerramento, sempre para mim foi um prazer poder trabalhar com a AA. A uma certa altura, a intensidade da minha dedicação diminuiu por uma questão de saúde minha, não deu para aguentar o ritmo, que coincidiu com a pandemia e toda aquela dificuldade, mas a AA continua em meu coração, sempre vai continuar, e conte sempre comigo. Parabéns pela realização da publicação e pelo lançamento desses
não sei como chama, podcasts, alguma coisa Sim, assim, é um né? videocast. Videocast. Parabéns por essa realização que eu acho de extrema importância. E quando Ótimo. precisar, estarei às ordens de AA. Obrigada, Servir viu? sempre. Obrigada, doutor Bertolotti. É isso, meus amigos, e assim a gente termina o nosso terceiro episódio do nosso videocast aqui da Irmandade de Alcoólicos Anônimos Entre Amigos. E para você que quer obter mais informação sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, deixo aqui abaixo o nosso site www.aa.org.br. No site você vai obter todas as informações que você precisa sobre a Irmandade de Alcoólicos Anônimos, vai encontrar ali os grupos de mútua ajuda no Brasil inteiro, tanto os presenciais quanto as reuniões online, e vai encontrar ali disponíveis também dezenas de linhas de ajuda por WhatsApp, onde você vai poder conversar direto com o membro e tirar todas as suas dúvidas. É isso, por hoje é só, a gente se vê na próxima. Tchau!